Macron protege o seu agro, rompe o acordo da União Europeia com o Mercosul, vem para o Brasil, onde o presidente da República ajuda ele a fingir que a causa deste cancelamento desse acordo é proteger a Amazônia. E Lula da Silva termina passando o pano para o rompimento do acordo que seria tão importante para a economia brasileira. Você viu as imagens que viraram memes de fotos de lua de mel entre Macron e Lula da Silva. As imagens mostram o que parece ser quase um ensaio de casamento, mas que na verdade expressa um divórcio da realidade. Macron divorciado da rejeição que tem na França e Lula da Silva divorciado de tudo que acontece no Brasil. Afinal, Lula vem perdendo popularidade, isso é o que a CNN mostra aqui no Brasil, mas Macron também vem sofrendo com perda de popularidade na França, como mostra a insuspeita Carta Capital. Nesse contexto em que os dois sofrem contestações importantes nos seus países, surgem essas imagens de uma visita de Macron na Amazônia brasileira, com Lula em defesa do meio ambiente para fazer importantes anúncios de acordos internacionais. O acordos importantes precisa estar entre aspas, porque dos mais de 20 protocolos assinados, nenhum tem um verdadeiro peso para o Brasil. O mais propalado de todos eles foi esse que a Brasil de fato chamou de uma grande vitória da diplomacia brasileira, um acordo pelo qual Macron vai mandar para o Brasil 1 bilhão de euros para a bioeconomia. Só para colocar esse valor em proporção, um dos problemas que Macron tem na França é que colocou 3,8 bilhões de euros, quase 4 vezes o que mandará para o Brasil, em armas para a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e outro valor igual deve ir em 2024. Ou seja, em 2 anos, Macron vai mandar quase 8 bilhões para a guerra e em 4 anos mandará 1 bilhão para a bioeconomia no Brasil. Esse parece ser o custo do argumento que ele precisava e que Lula da Silva ajudou a legitimar. A grande farsa desta visita é fingir que ela foi para o bem da Amazônia. Na verdade, esse acordo interessa menos para a bioeconomia do Brasil do que interessa aos egos dos dois chefes de Estado e do que interessa ao próprio Macron, que quis cancelar o acordo entre União Europeia e Mercosul para proteger o agronegócio francês. Uma coisa há que se dizer. Pelo menos Macron está preocupado com o agronegócio do seu país. Lula parece não estar. O acordo que Macron enterrou de vez e que Lula ajudou a dar a última pá de cal, batendo palmas para o presidente francês, era o acordo que traria, segundo o próprio IPEA, uma fundação do próprio governo federal, um teto de 13 bilhões de dólares por ano de novas exportações para a União Europeia da indústria brasileira. Ou seja, Lula trocou 13 bilhões de dólares por ano por 1 bilhão de euros em 4 anos, apenas para satisfazer a pauta de Macron. O acordo também da União Europeia com o Mercosul era muito importante para o agro brasileiro. Por quê? Porque as exportações de agro do Brasil estão concentradas, como mostra esse gráfico do G1, na China. O Brasil tem uma dependência, o agro brasileiro desenvolveu uma dependência das exportações para a China. E o acordo com a União Europeia permitiria que o Brasil passasse, por exemplo, a ter a mesma taxa de exportação ou de importação lá na Europa que o café da Colômbia tem. A Colômbia, que é o terceiro maior exportador de café do mundo e que tem taxa zero para vender café
na União Europeia. O Brasil não. O Brasil passaria, com esse acordo, a contar com uma condição mais favorável para vender o seu produto do agronegócio na União Europeia e assim diminuir a dependência da China. Mas Lula, ao contrário de Macron, não está preocupado com o agronegócio do Brasil. Lula prefere associar o agronegócio do Brasil à questão indígena, como ele mostra nesse vídeo. É importante lembrar que os conservadores brasileiros, os latifundiários brasileiros, aqueles que são contra a participação do povo, costumam dizer o seguinte: o povo indígena já tem muita terra no Brasil. Ele já tem 14% de todo o território nacional do povo indígena. É muita terra para indígena. Todo dia eles falam isso. O que eles não percebem é que os indígenas têm 14% de terra demarcadas hoje. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles tinham 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Era tudo deles. Ou seja, portanto, o fato deles terem 14% legalizado é pouco diante do que eles precisam ter para viver, manter a sua cultura e o seu jeito de viver. Aqui, presidente Macron, eu tenho certeza absoluta que o nosso governo já é o governo que mais remarcou terra indígena e é o governo que vai continuar remarcando terra indígena e vai continuar remarcando parques de reservas florestais para que a gente evite o desmate. Ou seja, Lula não hesita em associar o agronegócio a conservadores, latifundiários, que tomaram a terra dos indígenas, que, aliás, ele defenderá, demarcando mais e mais terras para os povos indígenas. Ou seja, Lula não esconde que ele não está preocupado com o agro do Brasil. É um 7-1 que ele toma de Macron. Macron protege o seu agro, rompe o acordo da União Europeia com o Mercosul, vem para o Brasil, onde o presidente da República ajuda ele a fingir que a causa deste cancelamento desse acordo é proteger a Amazônia. E Lula da Silva termina passando o pano para o rompimento do acordo, que seria tão importante para a economia brasileira. O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia. Não é um acordo bilateral entre Brasil e França, um acordo bilateral entre o Brasil. É um acordo comercial de dois conjuntos de países. De um lado, a União Europeia com seus países e do outro lado, o Mercosul. Então, veja, o Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Em verdade, a grande farsa desta viagem de Macron é de que se tratava de cuidar da Amazônia e de compartilhar uma visão de mundo com Lula da Silva. Não, não era isso. Lula usa Macron para crescer no cenário internacional, assim como Macron usa Lula da Silva para conquistar alguns pontos com o agronegócio francês, protegido agora dos produtos brasileiros, e também com a esquerda ambientalista francesa. Os dois servem um ao outro. As fotos são para inglês ver, ou para francês ver. As fotos mostram uma aliança que não é dos dois países. Talvez o que de mais genuíno tenha acontecido tenha sido a visita ao restaurante de Eric Jacquin, o chefe francês que vive no Brasil, e que esse sim conhece bem a França, conhece bem o Brasil e não aceitou tanto se divorciar da realidade, tanto que andou até fazendo alguns comentários no seu Twitter. Enquanto o Brasil se pergunta que prato será que o chefe que fala na democracia do PT ou ditadura, ou que fala que vai começar a roubalheira quando o PT retoma o governo,
O que será que Jacquin serviu de comida aos dois chefes de Estado neste clima enamorado entre as suas delegações? Para o Brasil, o prato servido foi indigesto. Primeiro, esta imagem de Lula da Silva fingindo que precisa de ajuda para cuidar da Amazônia, com um valor que é ínfimo em relação ao próprio tamanho da economia francesa, que já deve 3 trilhões de euros de dívida pública, ou seja, esse 1 bilhão de euros. É quase um trocado para o governo francês para comprar a justificativa perfeita que, essa sim, Lula serviu num prato decorado para os franceses. Enquanto a economia brasileira deixa de crescer quase meio ponto percentual do PIB, que seria o resultado calculado pelo IPEA em razão deste acordo, Lula usa também o momento para aparecer como um bom moço na mídia internacional e ele não perde a chance de se pintar como um pacifista para vender essa imagem para o mundo. E eu continuo com a mesma cabeça. Eu tenho muitas guerras nesse país, muitas guerras. E agora uma verdadeira guerra para garantir o funcionamento das instituições democráticas e garantir a sobrevivência da democracia nesse país contra o totalitarismo, autoritarismo, contra a extrema-direita, contra a barbárie. É isso que a gente tem agora que fazer. Por isso, eu sou um pacifista nacional e um pacifista internacional. Quem quiser discutir paz, me convide que eu vou. Quem quiser discutir guerra, não me convide. É isso. A viagem do chefe de Estado francês ao Brasil serviu para salvar um pouco a pele de Macron com o seu eleitorado e sequer serviu para isso para Lula. Para Lula serviu como mais uma tentativa de se consolidar como Nelson Mandela brasileiro. Ao passo em que as fotos com Macron são de lua de mel, o divórcio é com a realidade brasileira. Enquanto o povo precisa rever os seus quintais, esvaziar os pneus e tentar se livrar da epidemia de dengue no Brasil, Janja parece que aproveita esse divórcio da realidade, passeando de barco, tomando suco de bacuri. E a gente está navegando aqui, indo para a ilha do Cumbu, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu estou muito emocionada porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu estou muito feliz que deu tudo certo. Eu estou aqui tomando um suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia para o mundo e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. Macron foi embora e Lula agora vai se dedicar a organizar a COP30, que vai acontecer em 2025 no Pará. É a próxima etapa da sua fantasia internacionalista em busca do Nobel da Paz. Enquanto Lula vive esse mundo de fantasia ao povo brasileiro, ao agronegócio brasileiro e à indústria do Brasil, que perderam com a farsa de Macron e Lula da Silva, resta trabalhar e construir o futuro do Brasil. Para o brasileiro que trabalha, a vida traz um gosto amargo de quem está abandonado pelo seu governo. E o gosto não é do suco de bacuri.